Boa noite, gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para falar desse livro, onde o autor apresenta as 3 filosofias de vida, equiparando com os livros da Bíblia, os livros sapienciais, que são Eclesiastes, Livro de Jó, Cânticos dos Cânticos. O primeiro vídeo eu falei sobre Eclesiastes, a vida como vaidade e o sentido da vida. Então, para quem não viu, o material está bem bacana, eu aconselho vocês a procurarem nos rios. Nesse capítulo, nesse vídeo em questão, a gente vai falar sobre o problema do mal, sobre a vida como sofrimento, como a vida como purgatório, como purificação. E Jó nos leva, o livro de Jó nos leva a muitas questões, as muitas perguntas, Acho que tanto a nós cristãos quanto aos ateus. Se Deus é totalmente bom, se Deus é totalmente poderoso, por que o mal existe no mundo? E o autor vai citar, logo no início do capítulo, 2 santos, doutores da igreja, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. São Tomás de Aquino vai dizer que, se um de 2 contrários é infinito, é impossível que ambos existam ao mesmo tempo. Deus é bondade infinita, portanto, o mal não existe. Mas nós sabemos que o mal existe, então Deus não existe. Santo Agostinho, alguns séculos antes, vai além. Ele vai dizer que, se Deus fosse totalmente bom, quereria apenas o bem. E se fosse todo-poderoso, seria capaz de fazer tudo o que quisesse. Mas o mal existe. Mesmo assim, portanto, Deus não é totalmente bom, ou não é todo-poderoso, ou não é ambos. Tanto São Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho, eles fazem essa linha de raciocínio, essa linha de raciocínio ateu, para depois provar que Deus existe. E eu quero fazer essa amarração dessa linha depois, com vocês, no final. Agora eu quero voltar à história de Jó. Jó está sendo testado. Jó está sentindo na pele o problema do mal, o problema da dor. E aí, nos enrolar da história, vem a premissa dos amigos. E a primeira premissa é que Jó não é tão bom assim. Mas nós, leitores, sabemos que Jó era bom. No primeiro capítulo, ele já é apresentado como justo e honrado, religioso e apartado do mal. Sendo assim, me vem muito à cabeça, vem muito à mente, muitas das coisas que a gente faz hoje, Do juízo temerário, do julgamento. Acontece alguma coisa com alguém, e aí a gente tem aquele pensamento lá do Antigo Testamento. Eu falo isso direto com algumas pessoas que eu conheço, que é achar que Deus castiga, que aquilo é maldição de gerações, ou que é para a pessoa ser mais, sei lá, enfim, a gente julga, Se um ladrão comete um assalto e der errado, a gente fala, bem feito, é porque ele fez isso, porque era mal e mereceu o que teve. Mas se um pai de família, alguém sofre um atropelamento, passa por um momento de dor, de aflição, a gente volta e se pergunta, cara, por que fulano mereceu isso? Fulano é tão bom. Ou será que fulano não é bom assim? Então, a gente julga, A gente julga como se conhecesse o coração de todos e conhecesse o motivo de todos. Só que, mais uma vez, a Sagrada Escritura nos mostra que não é bem assim, Que a gente tem que ter outro pensamento. A segunda premissa colocada aqui em questão é que Deus é poderoso, mas não é bom. E Jó quase cede a essa premissa. Ele quase acredita nisso. A fé dele se estremece. Porém, ele logo cai em si. Ele logo volta a se culpar, Ele bate o pé, Deus é bom. E aí, mais uma vez, eu afirmo, eu quero afirmar, que a gente só pode ler a Sagrada Escritura com a chave correta. E a chave correta de se ler o Antigo Testamento é Cristo. Cristo é a chave. Cristo é as respostas das perguntas levantadas. Cristo é a resposta às profecias. Em Cristo descobrimos que Deus é amor. Então, Jó novamente se fortalece. E aqui eu quero colocar mais uma vez um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis. Quem vai saber é de Crônicas de Nárnia. E aqui, o autor de Crônicas de Nárnia, ele tem vários livros sobre espiritualidade cristã. E ele dá um exemplo muito bom em Cristianismo Puro e Simples, que ele pergunta assim, e se você tivesse o poder de fazer os seus brinquedos tornarem reais, tornarem carne?
E ele tá brincando, se divertindo, mas aí depois, cada brinquedo começa a fazer sua escolha, eles começam a te decepcionar, eles começam a puxar saco de outros deuses, a serem pagãos, a não acreditarem em você, a te questionarem. O que vocês fariam? Sabe o que Deus fez? Deus fez carne, Deus fez verbo. Ele veio até nós para nos mostrar a sua misericórdia, o seu amor e o teu exemplo. E, acima de tudo, como devemos viver, amando o próximo. O coração do homem estava tomado pelo pecado, mas ele preferiu nos resgatar ao invés de nos destruir. Como dizer que Deus não é bom? E a terceira premissa é que Deus é bom, mas não é tão poderoso assim. Gente, se Deus não for tão poderoso assim, o mal já tinha sobressaído. Nós somos uma geração materialista, hedonista, apegada aos bens materiais. Nos esquecemos totalmente da justiça. Eu gosto muito de colocar isso. O que é justiça? O que é a virtude da justiça? É dar a Deus as coisas que são justas a Ele e dar ao meu próximo que é justo também a Ele. E se Deus me deu o dom da vida, se Deus me deu tudo que eu tenho, o que é justo eu dar para Ele? O que é justo dar a Deus se Ele me amou primeiro? Se Ele é o puro amor? A verdade é que Deus criou o mundo finito, que não é perfeito. São Tomás de Aquino vai dizer também que Deus criou o mundo em estado de caminhada, para que se atinja a perfeição. Na verdade, mais uma vez, somos todos peregrinos em busca da perfeição. E o que é a perfeição? Perfeição é a santidade. Sobre o mal, nós podemos apresentar aqui em questão 2 tipos de mal, né? Mal físico, pode ser uma doença, o mal que uma pessoa faz a mim mesma, né? Que eu sinto, e o mal espiritual. O mal espiritual é um mal que atinge a alma, que atinge o espírito. E o que pode mais atingir a alma? O que pode mais denegrir o espírito do que o pecado? Que vai estirando a beleza, a pureza, encharcando com o vício, com a tristeza e, por fim, a maldade. Santo Agostinho finaliza seu raciocínio dizendo que Deus apenas permite o mal para que o bem prevaleça, para que o bem jorre. Mas, afinal, o que é um bem? Padre Fausto vai dizer que o bem está no efeito que ela causa. No efeito que ele causa, né? Não na intenção. Afinal, de boas intenções, o inferno está cheio. A bondade nem sempre é amabilidade. Cabe a mim ser amável com todos. Porém, ser bom é outra coisa. É exemplo da paternidade, né? Da paternidade, da maternidade. Muitas das vezes, a gente faz ações ruins para os filhos para permitir que eles cresçam, para permitir que eles se tornem adultos responsáveis, adultos maduros. Quando eu levo meu filho para tomar uma vacina, aquilo eu estou fazendo ele sofrer, estou causando um mal naquele momento, uma dor física. Porém, aquela ação vai gerar uma coisa boa. Então a providência sempre é boa. Se tudo aquilo que acontece com a gente, seja uma crise, seja uma doença, seja um momento de desespero, nos leva para próximo de Deus, aquilo tem que ser visto com bons olhos. Porque o verdadeiro sentido nosso, mais uma vez eu coloco, é amar a Deus, é louvá-lo, é servi-lo. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele permitiu a nossa criação, Ele permitiu o nosso desenvolvimento. É dele todas as coisas. E é para Ele todas as coisas. Então, se tudo aquilo que te aproxima de Deus é dor, bendita seja a dor. Tem um livro que eu gosto bastante, é Tratado da Conformidade de Deus. E o autor, eu não lembro se foi Santo Afonso de Ligório, enfim, ele coloca: bendito seja tudo aquilo que me leva para Deus. Se tem aquela passagem no Evangelho em que a adúltera é pega em flagrante e levam a Cristo. E o povo pergunta, né, o que fazer. E o povo, né, nós colocamos Jesus Cristo numa encruzilhada. Ele poderia seguir a lei de Moisés, né, que é do apedrejamento, seguir as leis romanas, ela ia ser presa, ou simplesmente silenciar. E como ele é Deus, ele não se permite estar naquela situação, né?
e coloca ali o modo socrático, o método socrático. Ele devolve a pergunta como pergunta. E ele vai dizer que quem aqui não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E é assim. Jesus Cristo não condena a adúltera. Ele diz vá e não peque mais. Ele não nega o mal. Ele não aceita o mal. E ele não se silencia. Ele pergunta para a adúltera se alguém a condenou. Ela fala que não. E ele diz, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E é nessa passagem que ele nos dá a solução para o mal. A solução para o mal sempre vai ser o perdão. O problema do mal, meu povo, é resolvido no Calvário. Na cruz, o pecado é separado do pecador. Jesus é crucificado pelos nossos pecados. E nós, pecadores, somos absolvidos pelo amor misericordioso e justo. Amar o mal é sucumbir a ele, tornar-se maligno. Mas negar o mal de forma obsessiva pode achar que somos melhores que os outros, pode nos deixar vaidosos e achar que nós não cometemos o mal. Isso pode ter um problema ainda maior. E ao ficarmos vaidosos, envaidecidos em achar que nós não cometemos, que nós não somos pecadores, a gente pode cometer o maior erro de todos, que é odiar os pecadores ao invés de odiar o pecado. É dizer não, é não perdoar, é não amar o próximo como Deus nos amou. E a resposta para todo mal segue no Evangelho, no exemplo de Cristo, que nos amou. Eu chego e me emociono, porque é fora de pensar que eu que escrevi isso aqui. Mas a resposta para o mal está no Evangelho, na vida de Cristo, em perdoarmos e amarmos o próximo como Cristo nos amou, que é o seu maior mandamento, né? É isso, gente, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu vou colocar nos comentários o livro do que eu falei, Tratado da Conformidade. E quem puder compartilhar, compartilhem. Quem puder encaminhar para alguém que esteja precisando, por favor. Quero deixar aqui que estou à disposição. E vamos juntos nessa caminhada pela imitação de Cristo, por viver melhor a espiritualidade e para sermos santos, que essa é a perfeição e é para que viemos, né?